No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou Disney de Paula e você está na terceira edição do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. E comigo está a jornalista Rafa Padilha. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesse dia que a gente vai ter um convidado tão especial, né? Um cara que é uma joia. Literalmente, né? Hoje o nosso convidado é Écio Moraes, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, IBGM. E a gente começa perguntando para ele, Écio, tudo jóia? Tudo jóia, Disney. Rafa, obrigado pelo convite. Bater um papo aqui sobre a joalheria no Brasil, sobre a potencialidade desse setor, né? Um setor até desconhecido, relativamente desconhecido da população, né? A população conhece mais as redes, né? As grandes redes, né? A Gastena, Vivara, Monte Carlo, são todas nossas associadas lá, mas a indústria é pouco conhecida do ramo. E temos aí uma indústria pujante, uma indústria que tem uma potencialidade muito grande. Vamos desnudar então esse setor, né, Rafaela? E eu quero começar perguntando sobre o IBGM. O que é o IBGM? Onde ele entra em todo esse processo? O IBGM é uma espécie de uma federação nacional do setor joalheiro. Ele tem empresarial, uma federação empresarial. Ele tem entre seus associados tanto empresas da área de mineração, ouro e pedras preciosas, a indústria e o varejo. E representa os interesses desse setor no Brasil. Então a gente faz relacionamento com o governo, as diferentes esferas de governo, promovemos feiras no Brasil, feiras no exterior, a gente está aí organizando feira em praticamente todas as feiras relevantes do mundo, a gente está presente, levando a empresa brasileira para expor nesses eventos e fazemos um trabalho que é muito importante, cada dia mais importante, que é uma aproximação, por exemplo, no caso, eu estou aqui no Mato Grosso, para fazer uma aproximação com o primeiro elo da cadeia, que é o elo da mineração, de ouro e de pedras, para integrar mais com a indústria e com o varejo, né? De forma a promovermos uma coisa que é fundamental importância, que é beneficiar o mineral produzido no Brasil, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Tá, então vamos começar falando sobre a produção de joias no Brasil. Qual que é a produção anual de joias e o que isso representa em termos de geração de emprego e renda? Rafa, a gente estima o faturamento da indústria joalheira no Brasil perto de 2 bilhões de dólares por ano. Se a gente for pegar na ponta do varejo, ou seja, lá quando a joia chega lá no consumidor final, a gente está falando de alguma coisa perto de 5,5, 6 bilhões de dólares por ano de faturamento. Gera em torno de 60, 70 mil empregos diretos. Se a gente for considerar a mineração, isso vai para mais de 250 mil, né? Exportamos hoje alguma coisa perto de 70, 80 milhões de dólares de joias em ouro, mais 250 milhões de dólares de pedras. Então é uma indústria, apesar de serem números importantes, mas teria uma potencialidade de faturar muito mais do que isso, né? Se a gente tiver os estímulos necessários, aproveitar melhor o que se produz de ouro e pedras preciosas no Brasil, a gente facilmente chegaria a um faturamento de 10 bilhões de dólares num prazo de 5 anos. E qual é o estímulo que está faltando, então, para esse crescimento? Veja, o ambiente de negócios no Brasil é um ambiente adverso, né? Tributação complexa, além de alta, é muito complexa, a gente vai falar sobre isso, porque isso é muito importante. Tem a questão da segurança e procedimentos burocráticos muito complexos, né? Tudo isso inibe o desenvolvimento da indústria. Mas o Brasil é um país pujante, criativo, o nosso design é reconhecido internacionalmente, a gente vê isso pelos eventos que a gente promove lá fora. Então, se tivermos, e a gente acredita que o país está amadurecendo, né? E a gente vai ter um ambiente de negócio mais favorável nos próximos anos, o próximo governo aí tem prometido que agora vai avançar a reforma tributária, que é fundamental para que esse ambiente melhore, né? Então, a gente está otimista que nós vamos ter aí uns próximos anos mais favoráveis. Quando a gente fala da produção de joias, a gente não se restringe ao ouro, né? A gente tem produção das gemas, né? Que são as pedras preciosas, diamante e tal. Eu procurei me informar e a gente tem a informação de que o Brasil tem 1/3
das gemas do mundo, né? Então, a gente encontra aqui. Eu queria que você falasse sobre isso, explicasse quais são as pedras preciosas existentes que a gente pode trabalhar e como é que é concentrar toda essa riqueza aí no nosso subsolo. O Brasil é considerado uma das províncias gemológicas do planeta. O que é a província gemológica? É a existência no seu subsolo de gemas, de pedras preciosas. Quando a gente fala em gemas, a gente está falando de pedras preciosas. O Brasil tem praticamente todas as pedras em seu subsolo. Esmeralda, água marinha, turmalina, ametista, em diferentes pontos, né? Concentração no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso, com diamante, na Bahia, em Goiás, com esmeralda. O que nós não temos é rubi e safira, né? Mais concentração é mais na Ásia. Mas nós temos umas pedras curiosas. Por exemplo, você tem uma alexandrita. O público, em geral, acha que a pedra mais valiosa que tem é o diamante, né? Você tem uma turmalina paraíba, por exemplo, hoje, que vale, depende da qualidade da pedra, vale muito mais do que um diamante. E o Brasil tem uma ocorrência, turmalina paraíba, né? Da Paraíba. É uma das pedras mais valiosas hoje existentes no mercado. Então o Brasil é riquíssimo. O Brasil produz 100 toneladas de ouro por ano. É um dos maiores produtores de ouro do mundo. 10º produtor mundial. Tem uma ocorrência de pedras preciosas em praticamente todo o território nacional. É um grande produtor de pedra. Ou seja, nós temos todas as vantagens naturais para termos uma indústria joalheira pujante. Essa extração de pedra, ela causa um impacto ambiental muito grande, como a mineração do ouro, por exemplo, ou não? Como é que funciona isso? Não, o impacto é menor. Mas existe um impacto. Toda mineração existe um impacto, mas o impacto é infinitamente menor do que da mineração de ouro. Toda atividade, na verdade, ela causa impacto no meio ambiente, né? Quando a gente fala em pedra, a gente tinha falado anteriormente sobre isso, a pedra ela tem uma qualidade diferente, né? Ela não é como o ouro. O ouro ele tem um valor ali, não. Ela tem uma qualidade dependendo de onde ela é extraída. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Cada pedra é uma pedra, cada diamante é um diamante, né? Dada a inclusão dele, a cor, a transparência, tudo são qualidades que você também observa na pedra corada, a intensidade da cor, etc. Então, cada pedra é uma pedra, né? Isso é a mística do produto, vamos dizer assim, né? É um produto forjado há milhões de anos em condições absurdamente intensas, né? E isso que traz a beleza, vamos dizer assim, a mística por trás desse produto. Então, cada pedra é uma pedra, não tem uma pedra igual a outra, né? E o Brasil tem essa ocorrência de... Cada ametista, você vai encontrar uma ametista com graduações de cor, com graduações de transparência, com ocorrências de inclusões. Então, cada pedra é uma pedra. Você vai, e nós temos pedras de qualidade aqui no Brasil? Muita, né? O Brasil é reconhecido pela qualidade de suas pedras, né? Agora, a gente ainda não conseguiu explorar a fundo ainda o que temos de potencial nesse mercado. Até porque a gente tem aí a China, a gente temos também a Índia, que é o país que mais produz esse tipo de material, que tem uma presença no mercado muito grande. O Brasil tem potencialidade e ainda não está inserido lá no topo do ranking. O que falta? Esse dado é importante, até para a gente comparar aí para os nossos ouvintes aqui terem esse dado, porque esse dado é muito importante. A Índia hoje é o maior exportador de joias do mundo. A Índia exporta alguma coisa perto de 50 bilhões de dólares em joalheria. É um número absurdo, não tem nada no Brasil próximo disso, né? E produz a indústria mineral na Índia é fraca, ela produz 3 toneladas de ouro. O Brasil é o contrário, o Brasil produz 110 toneladas de ouro por ano, né? E consome na sua indústria alguma coisa perto de 10 toneladas de ouro por ano. Então, qual que é o grande desafio nosso? É fazer o adensamento dessa cadeia, né? Ou seja, processar esse bem mineral internamente. Agregar valor, né? Na indústria joalheira. Esse é o nosso desafio, né? Gerar emprego, gerar divisa, exportar joia e não exportar o ouro in natura, né?
Então esse é o grande desafio, esse é o papel que o IBGM está aqui tentando aproximar do governo do Mato Grosso. Também vamos ao Pará, já temos no dia 10 temos um evento em Goiás, no Palácio das Esmeraldas. O governo de Goiás está interessado em fazer um trabalho de montar um polo de lapidação em Goiás, lá em Goiânia, e a gente está buscando essa aproximação, de forma a processar o bem mineral produzido no Brasil. O projeto Mato Grosso, como é que ele está hoje? A intenção de vocês é montar um polo de joalheria também, um polo joalheiro aqui em Mato Grosso? Aqui em Cuiabá, a ideia é começar um polo joalheiro, né? E agora é importante a gente entender, você tem o bem mineral aqui, o Mato Grosso é um grande polo de produção de ouro, né? Produz diamante, né? Nós acabamos de aprovar um projeto com o Sebrae que prevê, dentre outras coisas, a rastreabilidade do ouro, sustentabilidade, levar as boas práticas para as cooperativas de garimpo e desenvolver polos de produção de joias. Então, o grande desafio daí, Disney, não vamos aqui vender ilusões. Por trás de uma joia você tem um design, você tem a qualidade, você tem a qualificação da mão de obra, né? É um desafio, né? Esse é o nosso desafio, o desafio da sociedade brasileira, desafio do IBGM, desafio do industrial, desafio do minerador, né? A gente colocar esse ovo de pé. Aqui no estado de Mato Grosso não tem essa qualificação de designers para poder tocar um polo de joias desse. É isso que você quer dizer? Não, nós vamos ter que treinar. Entendi. Começar do zero. Treinar, por isso que você fala que é um projeto a médio e longo prazo. Hoje todo esse material produzido em Mato Grosso, ele vai ser industrializado lá em São José do Rio Preto, por exemplo? Uma parte sim, vai para São José do Rio Preto e uma boa parte é exportada. Todo esse material produzido em Mato Grosso, a gente consegue quantificar isso? Qual é a extração de ouro no estado e a extração de diamantes? A minha estimativa de produção de ouro no Mato Grosso hoje está bem próximo da realidade, próximo de 12 toneladas, 10, 12 toneladas de ouro por ano. Num total de... 10% da produção nacional nós temos, então. É significativo, né? É significativo. Porque é concentrado no Mato Grosso, Minas Gerais, Pará. Minas Gerais deve estar produzindo hoje 30%, 40% do ouro produzido no Brasil. Pará também é um grande produtor, né? A região amazônica, né? E com relação a gemas, a gente tem quantificação de gemas produzidas no Mato Grosso e no Brasil? Diamante, por exemplo, que aqui nós produzimos só diamantes, né? A única pedra preciosa que a gente tem. Mais relevante é o diamante. O diamante a gente tem dificuldade de levantamento de dados. Não é tão relevante como é o ouro, né? E a gente tem uma dificuldade para levantamento da quilatagem de produção de diamantes aqui no Mato Grosso. Eu não tenho esse número aqui de imediato, eu não tenho. Até porque a gente realmente tem essa dificuldade, até porque o setor ainda não se organizou nesse sentido como o ouro é organizado. No caso, a mineração de diamantes no Mato Grosso, ela passou um período muito bom, aí, a década de 70 até 90, salvo engano, me ajuda aí, mas depois disso decaiu e não conseguiu mais ter relevância nesse mercado. É isso? É verdade. O Brasil carece de pesquisa geológica, de investimento nessa área, de financiamento. Eu estava explicando aqui para a Rafa por que o financiamento é importante. Vamos pensar na questão das pedras. Do diamante, então, porque o diamante tem, assim como o ouro, ele tem liquidez. Liquidez é você minerou, ele tem, rapidamente você vende. Né? Você vende. A pedra corada, ela não tem essa liquidez que tem o diamante. Por quê? Porque depende da moda, depende da cor. Você extraiu a ametista, o roxo não está na moda, então não vende. Então é importante o cara ter financiamento para poder estocar aquela pedra por um tempo, exatamente, para fazer reserva e vender no momento adequado. Teve um momento na história do Brasil, Disney, que o maior estoque de pedra brasileira não estava no Brasil, estava na Alemanha. Olha só. Por quê? Porque a Alemanha foi, durante muitos anos, o maior centro de distribuição de pedras do mundo. Você tinha uma feira enorme em Idar-Oberstein, na Alemanha, e o alemão operava muito nesse mercado. Então ele vinha ao Brasil, adquiria as pedras, porque tinha financiamento, tinha capital, armazenava essas pedras e vendia no momento mais adequado, né? Hoje já não é bem assim, a Ásia ocupou esse espaço e tudo mais. Mas então é um conjunto de coisas que a gente precisa para promover o desenvolvimento desse setor.
pesquisa mineral, é adensamento da cadeia de produção, então é integrar mais a mineração com a indústria, com o varejo, respeito ao meio ambiente, financiamento, qualificação da mão de obra, treinamento, design, porque a joia é o que a gente chama de um bem intangível, né? Economia criativa. Grande parte do valor da joia você não é intangível, porque é o design, é a criatividade, né? É o diferencial. É o conjunto da obra, exatamente. Você falou uma coisa aqui, eu vou retomar aqui, voltar um pouco. Você falou sobre a questão da Índia, né? Que produz 3 toneladas de ouro. De ouro, 3 toneladas. E que é o maior produtor de joias do mundo. Do mundo, exato. Tá. Quando você fala isso, eu queria que você explicasse. Porque quando a gente pensa, a gente que está aqui de fora, que não conhece o mercado, a gente pensa na Índia, a gente pensa num país que tem uma população de quase 1,4 bilhão de pessoas. Isso. E que a maioria vive na pobreza absoluta. Aí a pessoa remete, a Índia produz muita joia porque a mão de obra lá é barata. Como a gente pensa na China, quando você fala na questão do agronegócio e tudo. Uhum. E é isso que acontece na China? Eles produzem muita joia e produzem muitas coisas... Na Índia, perdão. Porque a mão de obra lá é barata? Olha, de fato, a mão de obra é mais barata do que aqui, tem escala de produção, né? Então eles são experts em o que a gente chama de pedra calibrada. Então eles produzem uma pedra igualzinha a outra, milhares dessas pedras, né? E agora a Índia tem uma tradição com a joalheria que é cultural, né? Então é muito utilizada a joia como dote. A mulher leva no casamento, é usado como entesouramento. O entesouramento é como reserva de valor, então é como se fosse um investimento, né? Isso é muito comum na Índia. Então eles têm festivais de 3, 4 festivais por ano de joias, então eles são muito ligados ao produto. Então tem esse fator que é muito importante. Tem a mística também por trás de tudo isso, né? Tem. E de fato, eles têm lá eles têm a tecnologia de lapidação e tem uma mão de obra mais barata. Mas essa questão da mística que tem dessa lenda que tem de a China só é competitiva, a Índia só é competitiva por causa da mão de obra, isso já não existe mais, gente, né? A China hoje, por exemplo, vou te dar só um dado, né? Os Estados Unidos ficou para trás na tecnologia 5G para a China. Sim. Isso é uma realidade. A China já mandou uma nave para a Lua. A China hoje é uma potência tecnológica, né? A China é outra coisa, já não é aquela China do passado que a gente fala, não, eles estão onde estão porque eles exploram mão de obra, etc, etc. É outra cultura, é outro tudo. Mas eles têm muito mais, temos que reconhecer que eles fizeram um trabalho importante nessas últimas décadas. E o que o Brasil precisa fazer para chegar nesse ponto? Educação, pesquisa, melhor ambiente de negócio, abertura da economia, reforma tributária, menos corrupção. É isso, né? Quer dizer, não tem a receita está dada. Agora no setor também tem se preocupado também com a questão ambiental, social, hoje conhecido como ESG. Como está sendo trabalhado isso? Porque hoje a pessoa que compra uma joia aqui no Brasil, fora do Brasil, ela tem a preocupação de onde saiu essa joia, tem trabalho escravo, tem questão ambiental aqui em cima, foi tudo legalizado, é rastreado tudo isso. Como é que está sendo feito isso para que o consumidor que tem essa exigência, ele vai pagar um pouco mais caro por isso, mas ele quer saber se está tudo dentro das normas? Nós estamos muito preocupados com isso, Disney, né? Esse é um dos motivos da gente estar aqui no Mato Grosso. A gente tem uma parceria com uma DTVM daqui do Mato Grosso, está fazendo um excelente trabalho de rastreabilidade do metal, e nós acabamos de aprovar um projeto com o Sebrae, como eu falei para vocês, e um dos capítulos desse projeto é investimento na rastreabilidade do metal, na constituição de um selo de procedência do ouro para a indústria joalheira. Você pode falar o nome dessa DTVM? Você é a Fênix. Fênix. Estão fazendo um trabalho excelente, parabéns para o pessoal, eles fazem um trabalho muito importante nessa área, são pioneiros. A gente tem que exaltar quem trabalha bem, né? Mostrar boas práticas. Boas práticas. Então a gente está fazendo está muito preocupado com isso. Acho que os nossos ouvintes aqui devem acompanhar pela imprensa tudo que está acontecendo em garimpo na região amazônica e as denúncias que tem e tudo mais. A gente está muito preocupado com isso e a gente não pactua com esse tipo de coisa.
Então, agora a gente quer contribuir para que esse problema se resolva, né? Minimize esse problema. Não é um problema só do garimpeiro, é um problema da ausência do Estado, que o Estado se ausentou dessa área durante muitos anos, né? As agências, no caso a Agência Nacional de Mineração, não tem os recursos necessários para fiscalização, mas enfim, o quadro está mudando, né? Hoje você tem tecnologia de georreferenciamento, você consegue, através dessa tecnologia, identificar uma área de garimpo, por exemplo, em detalhe através de satélite. Então você consegue monitorar isso. Então nós temos hoje toda a tecnologia para fazer um bom trabalho nessa área. Eu fiz uma analogia assim, porque a mineração é uma área muito diferente, né? Quando você vê uma agricultura, por exemplo, você passa num lugar de agricultura muito bonito, né? É uma coisa que visualmente é muito agradável. Você vai para o Campo Novo do Parecis, você conhece Mato Grosso, tem a maior planície agricultável do planeta. É lindo de se ver. Você olha para um lado, é soja, é girassol, plantação de girassol, é lindo, né? E a mineração, ela é impactante, ela é feia, né? E aí eu fiquei fazendo essa analogia. Eu falei, pô, a mineração, ela começa como? Ela começa no barro, ela começa na lama. Ela usa de mão de obra, pouca mão de obra qualificada, né? Que a maioria é gente muito humilde que vai lá trabalhar, tá? O garimpeiro, né? Que trabalha no setor da mineração. Não ganha bem, a remuneração não é lá essas coisas. E ela vem subindo, né? Aí você passa da mineração até chegar em vocês, que é o final da cadeia, que é a produção da joia, né? Como é que se você se preocupa com essa cadeia? Porque, assim, o rastro que o garimpo deixa, ele tem um impacto social muito grande, né? Onde tem mineração, o impacto social é muito grande. Tem a questão do impacto ambiental, que eu acho que o impacto ambiental não é tão grande como o de outros setores, como a agricultura, por exemplo. A gente costuma maximizar por conta da questão do impacto visual. Do impacto visual, exatamente. E eu queria saber da preocupação de vocês estão na ponta. Vocês não lidam com quem está no garimpo diretamente. O consumidor da sua joia é a pessoa que tem dinheiro, né? Quem compra na Vivara, quem compra na Gaster. Eu queria que você falasse sobre todo esse processo e a preocupação do setor com isso. Essa preocupação é crescente de olhar para trás, nos elos anteriores da cadeia, né? Olhar para exatamente como você está colocando, né? A preocupação social. ESG, o que é? É o social, o ambiental e a governança. Então, essa preocupação está presente. E isso só vai ser resolvido, vamos dizer assim, com isso que nós estamos conversando, com um projeto abrangente, que envolva a educação, qualificação dos recursos humanos, o avanço tecnológico na produção do bem mineral, e de forma a gerar mais renda, melhorar a qualidade de vida desse empreendedor da mineração. Esse é um esforço que o setor joalheiro tem, vamos dizer, é crescente essa preocupação, e o motivo da gente estar aqui hoje, um dos motivos é exatamente esse tentar adensar mais essa cadeia e levar essa boa prática, esse benefício social para trás, né? O que falta? Falta aqui representatividade. Vou falar de forma clara. Falta representatividade política, elaboração de leis, aplicação dessas leis, porque assim é um elo e parte desse elo está quebrado, né? O que está faltando para a gente restabelecer isso? No Brasil não falta leis. O Brasil, pelo contrário, o Brasil tem um excesso de leis. Se você pegar, é só comparar a Constituição brasileira com a Constituição americana, né? O Brasil, ele com um esforço de controle, ele colocou tudo dentro da Constituição. E isso não necessariamente repercutiu em melhoria social. Os Estados Unidos têm uma Constituição enxutinha, maior dificuldade para você mudar a Constituição, e você tem um país muito mais rico. Então, a questão não é exatamente lei. Uma das questões é implantar efetivamente eficácia na execução do orçamento, priorizar as coisas. O Brasil tem um problema gravíssimo de não priorizar, por exemplo, a educação básica. A gente precisa, isso eu diria que a educação básica é tão ou muito mais importante do que a educação universitária, né? Porque a educação básica está tudo ali. É a base de tudo, né? Entendeu? Investimento em saúde, né? Então, aquilo que você falou é verdade. A mineração ela tem um impacto
apesar do impacto ambiental dela ser menor do que da agricultura, por exemplo, porque você recompõe uma área de mineração rapidamente, ela tem um impacto no seguinte sentido, porque se esgota o bem mineral. Então, quando vamos pegar um exemplo aqui da terra lá de Carlos Drummond de Andrade, né? Me fugiu o nome agora da cidade. Que você tem lá uma mina de minério de ferro que vai se esgotar daqui a 15, 20 anos. Você explorou aquela mina durante 100 e tantos anos. E o que vai ficar para a cidade? Então, você tem que ter um planejamento estratégico em torno da mina, né? Uma mina de grande porte como aquela, né? Em que sentido? O que vai ser desse lugar depois que se esgotar o veio? Isso é fundamental, isso se aplica em todo quanto é tipo de mineração. Então, isso é cultura, gente, isso é educação, isso é qualificação, é uma coisa desafiadora. O Instituto tem quantos anos? Assim, 50 anos. 50 anos. Porque assim, o setor que tem voz, ele garante a aplicabilidade dessas leis. É mais fácil fazer com que essas leis sejam aplicadas, não é isso? Veja, o papel de uma instituição de classe como o IBGM, todas as instituições de classe, até do governo, a gente tem que respeitar isso. Você pode liderar um processo, buscar sensibilizar o empresariado, né? Sensibilizar as autoridades do governo para que, tudo bem, formulem leis condizentes, né? Que promovam, por exemplo, vou dar um exemplo, vamos falar aqui do segmento mineral. O Brasil é o único país do mundo, aí é um problema de lei, o único país do mundo onde o ouro tem um tratamento dual, que a gente vai chamar assim. Você tem no Brasil o ouro, o mesmo ouro, hein? Ele pode ser um ativo financeiro com uma tributação de 1%, ou ele pode ser um ouro mercadoria, que a gente fala, com uma tributação de 18% de ICMS, 9,5% de PIS/COFINS. Qual que é a lógica disso? O ouro mercadoria vai para a indústria, você processa, gera emprego, gera riqueza. Se você for exportar aquela joia acabada, você gerou divisas internacionais. E aí o ouro é 10 vezes mais tributado que o ouro ativo financeiro. Que conversa que é? Só no Brasil que tem isso. Ouro ativo financeiro que fica de reserva? Ele é exportado. É porque o ouro é uma reserva cambial, né? O ouro durante muitos anos foi lastro monetário. Você só emitia moedas se tivesse lastro em ouro. Em vários países foi isso. Hoje já não é mais. Mas o ouro... E no Brasil inventaram essa coisa, essa jabuticaba, que o ouro pode ser um ativo financeiro com uma tributação de 1% de IOF, e no ouro mercadoria, que vai para a indústria, que gera emprego, etc., tem uma tributação que pode chegar a 20%. Né? Então, isso é uma coisa que nós temos que mudar. Isso nós temos que fazer um esforço de sensibilizar o governo para que ele faça convergência dessa tributação de ouro para uma tributação baixa. E não é que você não vai pagar imposto, você vai pagar imposto sobre o produto acabado. Aquele produto que gerou emprego, que gerou renda, né? E que vai gerar divisa. E o Estado vai ganha com isso. Qual que é a expectativa do setor com esse novo governo que está começando agora? Pode se avançar nessas leis? Eu sou otimista pelo seguinte motivo. Tradicionalmente, né, os governos de esquerda são muito focados e priorizam o desenvolvimento industrial. Então, eu acredito que eles vão ter muita sensibilidade para esse tema. Tanto é que o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, está falando aí que uma das prioridades absolutas do governo é a reforma tributária, que já está madura no Congresso, né? Tanto a PEC 45 na Câmara como o projeto de emenda constitucional 110 no Senado, são projetos muito bons para toda a indústria brasileira. Então, eu estou otimista. Eu sou um cara otimista também, mas eu estou otimista. Vamos só falar sobre essa questão ainda de tributação. A questão... São 110 toneladas produzidas por ano no Brasil. Dessas 110, 90 toneladas são para exportação e 10% são industrializadas. Você, processando esse ouro na indústria joalheira, você agregaria por tonelada 150 milhões de reais por tonelada. Uau! Entendeu? A conta é fácil, não tem, é só pegar o grama do ouro, são 300 milhões de reais, uma tonelada de ouro, você consegue agregar no mínimo 50% na indústria, 150 milhões de reais. Quando ela é exportada, ela é desonerada? Ela só paga o CEFEM, que é de 1,5%, é isso? Só o CEFEM.
E quando ela é industrializada no Brasil, qual que é a tributação que vocês têm? Como é que funciona, assim, para diferenciar? Porque isso é um estímulo, né? A gente há de convir que todas as atividades têm isso. Acontece com a produção de grãos, acontece com a pecuária, que tem desoneração para exportação, né? Mas a diferença no mercado da mineração é muito grande, né? Eu queria que você explicasse. Quando ela é exportada, você paga só o CFEM, que é de 1,5%. Quando ela é para o mercado interno, como é que funciona? Aí você tem, se for, por exemplo, no caso do ouro, você tem em São Paulo 18% de ICMS sobre o ouro, PIS/COFINS 9,5%, aí você tem mais 18% sobre o produto acabado, mais IPI. A joia no Brasil é tributada perto de 50%. O que acontece? Aqui é um assunto meio técnico, mas vale a pena a gente colocar. O que vai vir com essa reforma tributária? Como é que funciona esse Por que você paga tão caro numa externa? Quem ganha dinheiro no final das contas? Exatamente. O que é importante nessa reforma tributária que vai vir? Ela vai instituir, ela vai acabar com os impostos todos sobre consumo. Então acaba IPI, ICMS, PIS/COFINS, ISS, tudo isso institui um imposto só, que é um imposto sobre valor agregado, um IVA. E o que é importante? Ele é um imposto sobre o valor agregado, não é sobre cascata. Então, por exemplo, eu vou pagar um imposto sobre o metal, sobre o ouro, muito bem. Esse imposto vai me gerar um crédito na etapa subsequente que eu vou deduzir do imposto que eu vou pagar ali na frente, entendeu? Então você desonera toda a cadeia de produção. É um imposto, 160 países adotam esse imposto. Só o Brasil que inventa moda não faz, entendeu? O bom é que o Elcio também ele é economista, fica fácil de explicar. Eu ia fazer essa pergunta. Ele é economista, então fica fácil dele explicar essa matemática pra gente, essa engenharia. Você está à frente do Instituto porque você é produtor de joia, você tem uma indústria de joia ou é por questões técnicas? Não, eu sou executivo. Você é executivo. E já, salvo engano, é mais de 15 anos à frente do Instituto. Tem 25 anos. Olha só. A metade do tempo de vida do Instituto, né? Então significa que tem um conhecimento muito vasto nessa área. Eu tava. Eu achei uma curiosidade aqui, porque nossa, Rafa se empolgou. Ele não vende joia, Rafa. Não, tá bom. Eu não tenho condições de comprar joias agora. Mas é uma ilusão, Rafa. A joia que mais se vende no Brasil é a cruzinha, é a joia que você dá no batizado, né? A gente tem uma... É a aliança do casamento. Aliança do casamento. É verdade. Não, isso mesmo. É que ela tá querendo casar. Absolutamente. É isso mesmo. Não, a curiosidade é a seguinte, até me perdi agora. Ele tirou meu foco. A gente estava falando sobre joia e sobre valor agregado. A pressão sobre o noivo agora. Tem que encontrar primeiro. A gente está falando sobre joia e sobre valor agregado. O nosso entrevistado aqui da semana passada, ele falou que dos maiores diamantes já encontrados no mundo saiu aqui do estado de Mato Grosso. Eu queria saber se você tem conhecimento sobre isso, que eu achei fantástico. De Juína. Eu esqueci o nome do diamante, mas é verdade. Isso que ele tá salvo engano, tá na Itália. Tá nos Estados Unidos, parece, essa pedra. Ela já rodou bastante. A história dessa pedra é muito interessante. O Brasil tem uma história com o diamante. O Brasil foi um dos maiores produtores de diamantes do mundo até final do século XIX, né? Depois caiu a produção, etc. Mas o Brasil, olha pra você ver como aí entrando na questão da... Acho que até a Rafa está certo mesmo. A questão da legislação. Você tem previsão de mineração em terra indígena, só que não é regulamentado. E é muito controverso esse tema, né? Quando você fala em mineração em terra indígena, todo mundo fala, coitadinho do índio, etc, etc. Você tem vários países, na Austrália, o Canadá, por exemplo, que tem mineração em terra indígena e funciona perfeitamente, o indígena ganha, todo mundo preserva a cultura dele, está tudo certo. No Brasil, você tem na região dos Cintas Largas, ali em Roraima, uma potencialidade de produção de diamantes enorme, através dos kimberlitos, porque o kimberlito é a rocha originária do diamante. O diamante é forjado lá no centro da Terra, ele vem através de uma rocha vulcânica e vem para cima. O Brasil sempre teve produção de aluvião, que a gente fala. Aluvião é que quando a pedra sai do kimberlito, cai no rio, e o cara vai na bateia e acha o diamante. A gente nunca teve produção expressiva de kimberlito, como tem a África do Sul, a Austrália, etc. Agora, essa região lá tem muito kimberlito já identificado, né? E a gente não consegue extrair. E a gente faz de conta que ninguém está mexendo naquilo lá. E tá.
Entendeu? Então as pessoas vão... De forma irregular. De forma irregular. Isso que falta de então, políticas públicas. Exatamente. A gente tem que parar de... fora do Brasil, no mercado negro. Não deixa nenhum tipo de... Exato. De resquícios. Dividendos pro Brasil. Exato. Então, o que é melhor? Não, mas eu digo assim... Encarar esse problema de frente e fazer um negócio, extrair de forma organizada, que beneficie a todos, né? Particularmente os indígenas. Quando eu falo resquícios, assim, a Polícia Federal não consegue rastrear esse diamante que é extraído dessa aldeia, desse lugar? Você não tem capilaridade, hoje você não tem a capacidade do Estado no Brasil. É o caso do ouro, não tem condições de fiscalizar 200 mil garimpeiros na região amazônica. Ali na região do Tapajós, só no Tapajós ali, você tem quantos? 100 mil garimpeiros lá. Como é que você vai fiscalizar? Você está entendendo? Então a gente faz de conta. É difícil isso. Então a gente precisa encarar esse problema de frente. Agora, quando fala de fiscalização, a Polícia Federal está desenvolvendo um trabalho para rastrear o ouro. Da onde saiu o ouro? Por exemplo, ouro de Mato Grosso, pegar numa operação, vai saber que aquele ouro saiu lá da região Peixoto de Azevedo, por exemplo. Ou saiu aqui da Baixada Cuiabana. Agora, eu tenho uma dúvida que você pode me ajudar a resolver. Por exemplo, depois desse ouro fundido, vamos supor, esse ouro se junta todas as regiões, funde esse ouro. Ainda é possível saber de onde que esse ouro foi tirado? Você tem essa mistura? Olha, é muito difícil isso, viu? Esse é uma tecnicalidade que ainda não me convenceu integralmente, não, sabe? Eu também tenho uma dúvida muito grande, até porque depois de fundir esse ouro, fica difícil é como misturar água. Eu acho que o grande desafio, e aonde que se encontra o principal problema da questão da rastreabilidade do metal, entre a produção, entre a área de garimpo e a primeira aquisição. É aí que está todo o problema. Então, é aqui que a gente tem que investir, entendeu? E você, por exemplo, hoje, com aquilo que eu falei de tecnologia de georreferenciamento, você consegue hoje, não precisa ninguém ir lá presencialmente, um técnico da Agência Nacional de Mineração, para ir fiscalizar um garimpo. Você consegue identificar esse garimpo por satélite, ver chegar ali. Então, você consegue monitorar essa área. Então, a gente tem que explorar essa tecnologia e montar um modelo que essa distância entre a produção ali do garimpo e a primeira aquisição, que é o escritório de compra em Itaituba, sei lá onde for, ou aqui em Cuiabá, etc. Peixoto, isso tem que ser rastreável. E dali para frente fica muito mais fácil rastrear. A questão de usar os isótopos que eles falam, né, não, esse ouro veio de lá, então o cara entregou no escritório de compra com uma PLG, uma permissão de lavra garimpeira, falando que aquele ouro é de tal garimpo e você identifica como não sendo, difícil demais de viabilizar essa técnica, mas tudo está sendo estudado. A gente está aí a gente é humilde o suficiente para, se for verdade, a Polícia Federal disse que montou uma biblioteca para... Exatamente, com ouro de diversas regiões do Brasil. Eu sou meio cético. Com relação à questão de garimpo, que você está falando em terra indígena, essa cegueira às vezes não é uma cegueira proposital? Para que seja extraído de forma ilegal? Porque assim, existe interesse, ou grandes interesses por trás dessa extração, né? Eu acho que é um moralismo atrasado. Eu acho que o brasileiro, o Brasil, ele não enfrenta certos problemas, né? Esse é um dos problemas. Eu acho que a gente tem que ser pragmático. Muitas vezes a gente tem que ser pragmático na vida, sabe? Você tem essa questão para ser resolvida. Há quanto tempo? Desde a Constituição de 1988, tem lá. É permitido a lavra em terra indígena. Quer dizer, permitido não é regulamentado. Desde 88, por que a gente não enfrenta isso? Né? A gente tem que ser pragmático. Então, eu acho que existe essa moralidade de, não, porque vamos preservar, é importante. Agora, preservar não pressupõe você isolar. Não precisa ficar intocável para preservar, né? Exato. Mas assim, existe a exploração, todo mundo ganha. Porque o indígena, ele sabe que está explorando a área dele, ele tira uma parte daquilo. Em boa parte ele pactua até. Ele exatamente. Até porque não tem como entrar numa área indígena sem ter a permissão do índio. É impossível. Porque o garimpeiro, geralmente, ele vai lá de peito aberto, ele está na mata, ele não tem tanto conhecimento ali do território, ele vai entrar lá para ser flechado pelo índio? Não vai. Hoje o índio está até
com arma de grosso calibre. Agora eu reconheço que é um assunto controverso, polêmico, mas que tem que ser enfrentado. Mas aí que tá, se você não regulamenta, se você não dá os meios para que a extração seja legal, você vai estar fomentando a irregularidade, porque se a pessoa sabe que ali tem diamante, ela não vai deixar de explorar. Não é verdade? Exatamente. E assim, para o mercado internacional isso é muito ruim, né? Porque a certificação do metal, das gemas, de tudo que é produzido no Brasil é importante para quem compra do exterior, não é? No caso do diamante, você tem um certificado chamado Kimberley. O Brasil ficou 18 meses sem poder exportar nada de diamante. Recente? Tem uns 4 anos isso. 4, 5 anos. Devido a esse problema do diamante. Entendeu? Então, você vê o impacto. E isso vai cada dia mais, porque o mundo inteiro está preocupado com a questão ambiental. A questão do meio ambiente tomou o primeiro lugar na agenda da geopolítica do mundo. Né? Basta ver os Estados Unidos, quem que o Biden nomeou para ser o cara que cuida do meio ambiente? O John Kerry, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, um cara fortíssimo, né, no Partido Democrata. E a pressão que o Brasil tem sofrido devido aos problemas todos no meio ambiente. Né? Então, essa questão vai ficar cada dia mais premente e nós temos que equacionar isso. Não vamos fazer de conta. Sabe aquela história do avestruz, que o caboclo enfia a cabeça, não faz de conta que não está acontecendo nada? Está acontecendo, nós temos que enfrentar isso. O Instituto, ele representa quantas... Ai, desculpa, eu fiquei sem retorno. Representa quantas indústrias joalheiras e assim, você consegue quantificar isso para a gente poder falar, não, o Instituto tem voz? Olha, entre associados, nós temos associados diretos, porque nós não concorremos com as associações estaduais que são nossas associadas. Né? Então, é como uma federação. É como se fosse uma federação. Então, associados diretos, nós temos 70 empresas associadas. E indiretos, através das associações que são nossas associadas, 400, 500 empresas. É um número significativo, né? Sim, de um universo de 1.000 indústrias e varejo, você deve ter o quê? Uns 600 empresas no Brasil, 700, com 8.000 pontos de venda. Concentrados em que região do Brasil? São Paulo responde por 40% do mercado, o Rio Grande do Sul é um polo importante, Rio de Janeiro, aqui o Centro-Oeste está crescendo muito. A Tiffany vai abrir uma loja aqui em Cuiabá. Minas Gerais é um polo importante. E qual que é a maior indústria de joalheira do Brasil? Hoje a maior empresa do setor é a Vivara. E é um exemplo, né? Eu tiro o chapéu lá para o Nelson. Eles devem estar hoje com 200, 250 pontos de venda. Abriram o capital. É uma empresa que vale 8 bilhões de reais hoje. Né? Hoje eu posso ser sócio comprando ativos dela. Exatamente. Fez um IPO há 3 anos atrás. Uma coisa que eu achava que era muito difícil de fazer no ramo, né? Porque o ramo é complicado, mas fez e pioneira e ainda tem uma perspectiva de crescimento enorme. E eles acham que vão abrir muitas lojas ainda. Aí você fala de joia, que joia é uma coisa inacessível. Eles têm uma marca chamada Life, que é para... Pois é para o público jovem, um preço acessível e tudo mais. E eles ainda não foram para o mercado externo. Né? Então, e temos uma outra empresa que é um primor também, que é a H-Stern, respeito demais, né? Levou muito a imagem do Brasil. O Brasil é conhecido internacionalmente pela sua joalheria, pelas suas pedras, tudo. Devemos muito a H-Stern. Fizeram um trabalho excepcional ao longo dos anos. E permanece no exterior ainda? Não, ele tem vários pontos de venda no exterior. E quando se fala nisso, isso deve também a esse trabalho feito aqui pelo IBGM, inclusive levando essas empresas, levando o conhecimento do que temos aqui em feiras internacionais. Eu tenho observado que a IBGM tem batido forte nessa questão de apresentar o nosso produto lá fora. Nós temos um projeto com a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações do Governo Federal, já tem esse projeto há mais de 25 anos, sendo renovado a cada 2 anos. E o que esse projeto faz? A gente subloca espaços em feiras internacionais, Las Vegas, Vicenza, Bijorca, Hong Kong, e levamos empresas brasileiras para exporem nessas feiras. Então é uma forma da gente levar a imagem do Brasil lá para fora. Né? O que você notou de crescimento a partir do momento que começou a mostrar mais o nosso produto? Cresceu. Se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente pode
observamos aí um crescimento, tirando, né, abstraindo a pandemia, né, que ficou tudo fechado, mais de 25% de crescimento de exportações. E hoje qual que é a camada social que mais investe em joias? Porque joia acaba sendo um investimento também, né? Salvo engano. É uma curiosidade isso. Os países latinos, eles têm essa pegada, essa visão da joia como uma reserva de valor. Então você observa isso no Brasil, na Itália, na França, etc. Mas vamos pegar, por exemplo, um país rico, que é o Reino Unido, por exemplo. A joia que predomina no Reino Unido é a joia de 9 quilates. 9 quilates, 18 quilates é uma proporção que predomina no Brasil, é 18 sobre 24. É 75% de ouro e 25% de liga. No caso da joia 9 quilates, é 40% de ouro e 60% de liga. E predomina. Quase uma semi-joia. Quase uma semi-joia. Bem colocado, é quase uma semi-joia. E nos Estados Unidos é 14%. Então é cultura. Né? Eles não têm essa visão da joia eles têm a visão como um adorno. E nós temos a visão como um adorno e como uma reserva de valor. Por isso que você era muito mais forte, até, né? Nascia uma criança, você ia dar uma joia no batizado. Ainda dá, mais. né? Meus afilhados que eu digo. Agora eu vou buscar pelo conhecimento da parte mais bíblica. Por que se fala muito de ouro na Bíblia? Esses países árabes, eles são países que investem muito em ouro. O que faz parte dessa cultura ali, que leva eles a investirem nesse tipo de ativo? A relíquia bárbara, né? O ouro é a relíquia bárbara. Você tem diferentes contextos, né? Assim, se você não tem... Antigamente, praticamente todo mundo tinha essa fixação com o ouro, como reserva de valor, como... O ouro é um hedge cambial, que a gente chama. Tanto é que existe uma relação inversa entre... Se existe uma crise geopolítica, a tendência do ouro é subir. Por quê? Porque ele é um hedge. O que é hedge? Hedge é uma reserva. Apesar de você ter muito pouco ouro suficiente para abastecer todo mundo, né? Mas existe essa fixação até hoje. Né, tanto é que o pico do preço do ouro no mercado internacional foi em 79, quando a Rússia invadiu o Afeganistão e a taxa de juros americana foi para as alturas, e muita instabilidade mundial. O ouro foi para $800 a onça, hoje seria $3.000, $4.000 a onça. Para você ter uma ideia, a onça do ouro hoje está... 50 gramas de ouro, né? O onça. 30 gramas. 30 ponto alguma coisa. Hoje está $1.700 a onça. Agora, se você trouxer a valor presente esses $800 de 1979, seria $4.000 a onça. Então, o ouro tem essa fixação. O caso do árabe é cultural, como é na China, na Índia. Também tem essa coisa de cultura. Eu falo isso porque eu nasci numa região garimpeira, morei em Peixoto de Azevedo. E quando eu era adolescente, via muito árabe na região comprando ouro. Acho interessante isso, porque eles iam lá, traziam bugigangas, roupas e trocavam por ouro. Naquele tempo quase não existia dinheiro, né, espécie. Aí se vendia por ouro, uma camisa, 1 grama de ouro, 2 gramas de ouro. Então tinha muito disso. Então a gente vê como que algumas regiões do mundo aí tem interesse maior por esse metal. Mas a demanda maior é suíça, porque é reserva bancária. Né? Então, Exatamente. Mas ainda hoje a indústria joalheira responde por 70% do consumo primário de ouro no mundo. Então 70% da produção primária, que vem das minas, o ouro Natura. Ouro Natura, o ouro que vem agora, que produziu esse ano, por exemplo, 70% vai para a indústria joalheira. Porque todo ouro que produz... Então só 30% fica nas barrinhas aí, estilo Silvio Santos. 30% vai para investimento, para banco, etc. E todo ouro produzido até hoje, isso é uma curiosidade, você estava falando de curiosidades, né? Vamos entrar nas curiosidades. O ouro é indestrutível. Por isso que o ouro tem essa mística. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Porque ele não acaba, né? Ele é indestrutível, né? É maleável, indestrutível e tal.
Então, todo ouro produzido desde os primórdios, ele está aqui. Ele existe. Ou ele está na moeda, ou ele está numa joia, ou ele está dentro de um banco central, ou ele está em algum lugar. E se você colocar a gente estima que exista perto de 150 mil toneladas, tudo que se produziu de ouro. E se você compactar isso, dá um prédio de 5 andares. Olha só. Então você vê que aí ele é raro, ele é escasso e é indestrutível. Então ele criou uma mística. Outra coisa, uma curiosidade que eu tenho também é que o ouro possivelmente tenha vindo do espaço através de um meteoro, uma coisa assim. Eu já estudei alguma coisa nesse sentido aí. Parece que eu já ouvi falar isso da Terra, né? Então existe essa curiosidade. Eu fiquei curioso. Nada melhor perguntar isso pro Écio, que tem conhecimento largo nisso. Mas eu não sou técnico de geologia, nada disso, não. Meu coisa é do mercado. Tá no mundo aí. Eu tenho uma curiosidade que a gente pode falar antes de encerrar o podcast aqui, que é com relação à brasileiridade das joias. É possível agregar essa questão do Brasil, muito, essa questão cultural na joia? Muito, muito. Isso que é o diferencial. A cultura, a bossa, a cor, a jovialidade, isso você leva para o design. Como você leva para a música, você leva para o teatro, você leva para o design da joia. Isso, né? Agrega valor. Agrega valor. E questões locais, por exemplo, a gente tem capim dourado, por exemplo, lá no Tocantins, a gente tem, sabe, elas podem ser agregadas na joia também? Não só pode, como deve. A gente deveria valorizar mais isso e investir mais nisso. Biojoias. Né? A biojoias. E o capim dourado vai ficar lindo, né? É possível mesclar isso e fazer uma joia brasileira, assim, com a cara de Tocantins, por exemplo? E o mercado não aproveita dessa forma? Porque internacionalmente vai ter menos consumo, é isso? Não, aí é investimento em... Tudo na vida é uma narrativa, persuasão, né? Então, você tem que contar uma história. Cada dia mais a gente fala que está havendo uma desmaterialização do produto. O que você vende hoje não é essa caneta que a gente está vendo aqui, ou talvez o nosso não esteja vendo, mas é a história por trás dessa caneta. É a história que tem, de onde ela vem, o que teve de design nela, se tem algum diferencial, a embalagem. Isso que vende, né? É a narrativa, né? Cada dia mais isso. Então, o desafio é construir uma história por trás do capim dourado, da joia com o capim dourado e levar isso. Então, você tem conhecimento de qual foi a joia mais cara comercializada no Brasil? Não, a joia mais cara não, mas eu conheci, já falecendo, tá, dois, o senhor Jacques Vartanian, ele fazia joias para princesas, então eram joias milhões de dólares, né? Eu conheci, e aí é a pedra super especial, não é nem o ouro, porque é mais a pedra ali, né? Uhum. E a marca dele, quem que fez essa joia? Esse artesão. Então só o fato dele ter feito, já... É como um quadro de Da Vinci, né? Um quadro, exatamente, é como um quadro. E facinho, milhões de reais, milhões de dólares. Né? E quantos centros de formação? Existem faculdades especializadas em designer de joias no Brasil ou não? E onde que estão esses centros de formação? Para quem tiver interesse. Minha filha tem 12 anos de idade, quer se tornar um designer de joia. Como que ela vai seguir aí? São Paulo hoje tem Santa Marcelina, Inhambi, Morumbi. Poderíamos ter mais difundido isso. Chegamos a ter, o IBGM chegou a ter, através de bolsas de estudo com o CNPq, chegamos a ter 15 designers brasileiros estudando lá fora. Tudo através do IBGM, em parceria com o governo federal. Esse pessoal voltou, ainda está no mercado, muito deles, e ajudaram a promover a indústria brasileira. Mas aqui eu confesso para você, Rafa, que a gente precisaria ter mais investimento nisso aí. Não como a gente estava conversando no início do nosso papo aqui, não basta você ser um grande produtor de ouro, um grande produtor de pedra, ter uma indústria, um parque industrial instalado. Você precisa investir na história, no conhecimento. Às vezes a indústria tem até medo de levar esses profissionais para fora para adquirir conhecimento fora, porque quando ele voltar para cá ele pode ser assediado pela Índia, por exemplo, né? Se ele tiver um grande destaque. Ainda bem, tomara, né? Assim.
Mas assim, eu vejo que o grande gargalo do setor é principalmente essa questão de incentivar as pessoas a entrarem, a saber, eu vou ser um designer de joias, quanto que eu vou ganhar, entendeu? Parece um mundo inacessível para quem está fora do mercado, entendeu? Como uma joia que você vê bonita numa Gasté, numa Vivara. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que é um mercado acessível, é um mercado que você que tenha vontade de entrar como um designer de joia pode começar numa cidade como Peixoto de Azevedo. Eu gosto de citar muito Peixoto porque eu sou de lá, então fazendo propaganda da minha terra, porque lá se extrai o ouro de lá sai in natura, é vendido, vai para São Paulo, vai para outros países e acaba não agregando quase nada. Então se você traz um conhecimento, como é o caso que o IBGM está vindo para Mato Grosso, incentivar as pessoas que querem trabalhar nesse setor, industrializar o produto aqui, agregar valor, gerar renda, eu acho que é muito louvável. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa, juntamente com parceiros. Tenho conhecimento que tem vários parceiros com o IBGM nesse projeto. É interessante, torço para que tudo dê certo, para que a gente possa ver dar resultado esse trabalho de vocês. A gente espera também, Disney, e uma das características desse setor é a mobilidade social. Isso que você estava dizendo, o design, ele não necessariamente não precisa trabalhar para uma empresa, ele pode ser um autônomo, trabalhar para ele montar a oficina dele. E prosperar, exatamente. Né? Então, eu conheço dezenas de empresários que começaram varrendo o chão da fábrica, ou com pequena ali na banca, e hoje são donos de empresas. Né? A mobilidade social é grande. Vamos falar de exemplo. Cita um exemplo aí pra gente. Um ex-presidente do Sindicato da Indústria de Joalheria em São Paulo, que é o maior sindicato, o João Gomes. Começou varrendo, com 16 anos de idade, começou varrendo no chão de fábrica. Olha só. Então, a gente tem vários exemplos. E eu conheci o dono da Vivara, o Nelson tinha 4 lojas, 5 lojas. Hoje tem 200, uma empresa que vale 8 bilhões de reais. Então, em uma geração ele fez isso. Então, é um setor muito dinâmico e com uma enorme potencialidade. Rafa? Eu estou satisfeita com as informações adquiridas aqui. Tive uma aula, né, a respeito de joias, que não é muito a minha praia. Então, e a hora passa rápido, né? Muito. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse assunto, desnudar um pouquinho mais esse universo, que é um universo que envolve uma cascata de indústrias, no caso, gemas, ouro, prata. Eu quero citar um exemplo muito legal que eu conheci no Rio Grande do Sul, na cidade de Ametista do Sul, onde o setor se organizou através de cooperativa, extraiu a ametista e tem outras pedras coradas lá, e depois da extração, hoje virou um exemplo de turismo Exatamente. De pós-mineração. Lindo lá. Muito bonito. É muito bonito. E com eventos voltados à área de joias. Isso. Que o Brasil precisa conhecer. Exato. Então, eu acho que, no caso, o IBGM tem esse papel também, né? De mostrar esses exemplos legais da mineração para que as pessoas possam conhecer que existe um pós-mineração que pode gerar lucro, que pode gerar riqueza, gerar emprego e que é legal de ser mostrado. Como você falou, a gente precisa de conhecimento, criatividade. Ametista do Sul é um exemplo perfeito para isso. Magnífico a cidade, o setor hoteleiro, para você ter ideia, tem adega, tem hotéis e indústria de vinho dentro de... Antigas minas. Né? Antigas minas, entendeu? Que antes tinham que ser fechadas, né? E hoje estão lá gerando emprego e renda para aquela comunidade. Exatamente. Realmente muito interessante. E esse vídeo, vou até fazer propaganda, esse vídeo está no YouTube e no canal da TP Marketing, que a gente foi lá fazer um conteúdo nesse sentido para mostrar o potencial mineral e também de pós-mineração lá em Ametista do Sul. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, enriqueceu muito o nosso podcast, estamos no começo. Quero pedir para você que gosta de mineração, que gosta de joalheria, que gosta desse universo, que siga a gente, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas fiquem sabendo do que a gente está produzindo, dos nossos papos aqui, que a gente acaba tendo uma aula a cada vez que vem convidados assim como você. Eu que agradeço, Disney, a oportunidade e espero voltar aí com
o projeto nosso aqui no Mato Grosso um pouco mais avançado para a gente dar os detalhes. A gente quer divulgar, né? O espaço nós queremos aqui, a gente quer divulgar. Falou, olha, tem um polo já, joalheiro dentro de Cuiabá. O Elcio esteve aqui o ano passado com um projeto embrionário. É verdade. Agora está gerando tantos empregos, a gente precisa disso. Nós somos um estado de mineração, nós temos um monte de cidade que vive de garimpo, da extração de diamantes e que não tem retorno, assim, aos olhos, né, da população. Então seria legal ter um polo dentro de Cuiabá, para falar, pô, tá dando retorno, tem um retorno social. Tá colocado o desafio, Rafa. Então tá bom. Aceitou o desafio, topou o desafio. Encerrando aqui, eu quero agradecer o apoio da FECOMIN e também da Camisbra, que estão apoiando o nosso podcast. Mais uma vez agradecer o Elcio por participar do nosso podcast. Lembrar que estamos no YouTube, estamos nas redes sociais, também no Spotify. Quem quiser assistir, vai para o YouTube, para as redes sociais. Quem quiser só ouvir, vai para o Spotify, né, Rafa? É isso aí. E guarda a risada da Rafa, porque é o que mais a gente gosta aqui no podcast.